E a Polícia Federal tentou o ICE, tentou o FBI, tentou todo mundo, e aí meteram o migué para cima da State Patrol, né, que é a polícia do estado, dizendo, ó, vai ter nego ali dirigindo naquela rua ali, perto da minha casa, inclusive. Vocês já ouviram falar, o Armagem falando toda hora, mora perto da minha casa. Vai ali que ele tá ali, vai ter gente ali dirigindo com carteira vencida. E aí era uma questão de dias, que na verdade não era uma carteira vencida. O Ramage está com a carteira de motorista do Brasil esperando chegar. Eu já expliquei isso no Instagram e na live outro dia aqui também. Eu vou tapar aqui as minhas informações, né? Mas está esperando chegar os documentos. Está aqui, não tem como mostrar. Mas está esperando chegar os documentos da carteira de motorista dele. Então não tinha nada irregular, ele só está esperando chegar alguns papéis. E aí armaram essa. Falou, então, já que você está dirigindo dessa maneira, e o ICE já estava ali de espreita também. Só que o ICE, que ICE que chegou ali? Um agente qualquer que pegou uma informação não completa, óbvio, né? E o cara nem sequer tinha ideia de quem ele estava pegando. Quando pegou, eu falei, eita porra. Quando levou, né, pra delegacia, viu ali, começou a aparecer quem era. Os caras estavam botando no Wikipedia para saber quem que é Ramage. Enfim, resumo da ópera. Viram que não tinha nada irregular, que o cara não tem nada criminal. Então é por isso que nós insistimos muito no termo detenção e não prisão, né? Embora algumas pessoas dizem que não tem distinção, outras dizem que sim, mas a clareza dos conceitos aqui é só para evitar dizer fulano está envolvido com questões penais nos Estados Unidos, né? Então é detenção. A prisão é mais uma questão penal, código penal. Você cometeu um crime. No caso ali, não era isso. E aí, a demora da soltura foi só porque ganhou uma proporção absurda. O presidente do Brasil, né, se é que Lula é presidente, né, eu me recuso a chamar Lula de presidente, né, seria como xingar a mãe de alguém de puta, né, sabendo que aquela mãe é inocente. Então, Lula não é presidente. Ele é um comunista criminoso, amigo de ditadores, ditador ele próprio, além de amigo de ditadores, amigo de terroristas. E a gente vai comentar aqui hoje no programa a perseguição que o Alexandre de Moraes está fazendo com relação ao Flávio Bolsonaro, por dizer isso. Então o Lula falou em rede nacional. Ele será entregue para a gente. Nós teremos o Ramage aqui. Ele será entregue sem uma palavra das autoridades americanas. Eu afirmo peremptoriamente aqui para vocês. O Lula mentiu em rede nacional, zombando da diplomacia entre dois países, entre duas nações. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele já fez isso com Israel. E agora tá aí. Já fez isso com a Argentina, zombando da diplomacia, já fez isso com o Chile. Esse é o Brasil de hoje, onde o Lula brinca com a diplomacia, acabando com o Brasil. Não só o Lula, como o chefe da Polícia Federal. E agora toma cuidado, você que está em casa que não gosta de palavrão, mas para me referir ao Andrei Rodrigues é necessário. Então fica atento aí com o mudo, né? O Andrei Rodrigues, essa puta safada do Andrei Rodrigues, esse filho da puta safado, esse canalha imundo, chefe da polícia, esse bandido do Andrei Rodrigues, esse Andrei Rodrigues que tinha que estar atrás das grades, preso, comendo merda, não era nem comida não, nem ração, é merda, ele tinha que comer fezes, falando em rede nacional, em cooperação entre os dois países. Óbvio, né? Mentira tem pernas curtas. E no caso do Andrei Rodrigues,
A mentira para essa turma é anão, né? É anãozinho. Olha o que esse canalha teve coragem de falar para a imprensa. Consegue colocar na tela aí, produção? A PF não foi formalmente informada sobre a soltura de Ramais. Óbvio, vocês não foram informados formalmente nem sobre a detenção dele. Porque senão vocês saberiam muito bem o que aconteceu com Ramais. Então os caras meteram essa aqui, ó. A PF não foi formalmente informada sobre a soltura. E aí tá o G1. O G1 que começou essa palhaçada dizendo o quê? Pode deixar assim na tela para o pessoal poder ver. O G1 começou essa palhaçada toda em torno do Ramagem, dizendo Ramagem foi preso pelo ICE, diz PF. Vocês não foram informados, vocês foram uns informantes que tentaram pregar um miguezão sinistro para cima das autoridades americanas. O que o André Rodrigues fez foi violar a soberania dos Estados Unidos da América por puro ódio, por pura inveja. Porque era o Ramagem que deveria estar lá, se não fosse o Sérgio Moro, que hoje é candidato aí do PL. Eu tô pouco me lixando, eu não sou filiado a partido político, mas é bom lembrar que foi o Sérgio Moro quem começou com essa merda toda. Depois foi lá pedir pro STF para completar a merda. Então, é óbvio que a PF vai dar um tipo de resposta como esse aqui. Não foi informado. Óbvio, porque ninguém leva vocês a sério. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ninguém leva a Polícia Federal a sério aqui nos Estados Unidos. Alguns policiais, sim. A instituição, não mais. Então, um respeito a pessoas e não mais a instituição. Porque eles sabem que a instituição hoje está comandada por gente que não respeita a lei. Eles sabem que a qualquer momento alguém nomeado pela própria Polícia Federal pode ser um envolvido com narcotráfico aqui nos Estados Unidos. Não há aquela segurança de que estamos lidando com pessoas sérias e policiais sérios. E em breve, se Deus quiser, vai chegar esse momento que esses canalhas todos serão presos. E aí o André Rodrigues, inventando essa mentira em rede nacional, teve um jornal publicando que contradiz a soltura do Ramagem, o fim da detenção contradiz com tudo o que disse André Rodrigues e Lula. Não teve. Paulo Figueiredo bem lembrou. Nem mesmo jornais de direita. Nem os tais jornais de direita. Os tais jornais de direita nem sequer procuraram a Rebeca ou a mim, que estava ali do lado dela o tempo todo. O tempo todo. Ninguém ligou, ninguém perguntou. Algumas pessoas ofereceram ajuda. E se o Ramagem quiser uma hora, ele fala. Eu sei quem veio oferecer ajuda. Eu sei. Eduardo, Gaia, senador Jorge Seif. Teve vários, eu não quero faltar com alguns nomes, mas ninguém vem me perguntar, e aí? Tá precisando de alguma coisa? Porque nessas horas, às vezes você não tem o que resolver juridicamente, você não tem o que, administrativamente. Nessas horas você tem que ser mais humano do que jornalista. O Pitoli, né? O pessoal falou, óbvio, né? O Pitoli é demais. Mas vocês sabem, quando eu falo jornais de direita, vocês sabem quais, né? Que deveriam de estar ali, pelo menos fazendo alguma coisa.
É assim, eu preciso, né, fazer esse desabafo e narrar isso para vocês, né? Porque na hora de pedir Pix com, né, Bolsa 22 Bolsonaro, todo mundo é legal, todo mundo é maravilhoso. Chama o Ramagem para dar entrevista, na hora H, foda-se. Tá? Quer nem saber. Então a PFL, como diz o Eduardo Bolsonaro, a Polícia Federal do Lula, está fazendo um papelão. Um papel ridículo, patético, envergonhando o Brasil. Eu tô com uma seleção aqui de canalices e mentiras que eu quero mostrar para vocês. Daqui a pouco o Ítalo Lorenzon estará aqui comigo. Mas eu tô com uma seleção de canalices. E aí aqui, uma das canalices que eu quero mostrar para vocês é Paulo Matias. Não sei se vocês conhecem Paulo Matias. Famoso quem, né? Paulo Matias colocou a foto do Bolsonaro. Autoridades dos Estados Unidos não divulgam foto de Ramagem após prisão e indicam deportação. Perdão, divulgam e indicam deportação. Paulo Matias, tá? Que era da Jovem Pan, depois ninguém quis mais o Paulo Matias. Tá aí, ó, Paulo Matias. Olha como é que nego dá informação, meu irmão. Olha isso aqui, que loucura. Hoje eu vou mostrar um por um desses filhos da puta. E aí você escolhe se você quer conviver, consumir conteúdo de filho da puta, é uma escolha de vocês aí. Eu não tô aqui para tomar decisão por ninguém. Meu papel aqui é mostrar os filhos da puta. E indicam deportação. O governo dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira uma imagem do ex-deputado federal Alexandre Ramagem após sua prisão no país. A foto registrada pelas autoridades norte-americanas mostra o brasileiro sob custódia em uma unidade de detenção, em um procedimento padrão de identificação após a detenção. A divulgação foi feita por órgãos locais ligados à imigração, responsáveis pelo controle de estrangeiros em situação irregular. A credibilidade desse pessoal aí, Eduardo Bolsonaro, né? A credibilidade desse pessoal aí, sei não, hein, Paulo? Acho que é o caso de indiciá-los no inquérito das fake news, hein? Pelo bem da democracia, não? Eduardo Bolsonaro foi lá e mostrou a verdade, a canalice dessa gente. Detalhe, tá? A esposa do Ramagem, quando viu essa foto, ela falou assim... eu vou compartilhar a porra toda, depois o Ramagem, se quiser, briga comigo. A esposa do Ramagem, quando viu a foto, ela falou assim... Mas esse meu marido, até na hora de tirar foto, é um gatão. Ei, Ramagem, tu tem uma esposa apaixonada, é bom pra caralho isso. E ela falou isso. E eu ri na hora. E eu cheio de dedo, né? Falei assim, Rebeca, os caras estão de sacanagem, colocaram a porra da foto aqui, não queria nem te mostrar. Ela, não, mas olha aí, mas esse meu marido, hein? Ela falou, até na hora de tirar a foto ele fica gatão. Ai, meu Deus. Foi muito engraçado. Calma que tem mais dos canalhas. Eu quero mostrar um por um deles aqui. Para mim, outra canalice que foi divertidíssimo ver foi a Peppa Pig do Ozempic, né? Peppa Pig Ozempic. Joyce Hasselman. Acompanha. Gente, hoje o maior tititi na imprensa para saber se a Casa Branca vai interferir positivamente para que o Alexandre Ramagem fique nos Estados Unidos. Não acredito nisso, é sério, gente. A Casa Branca interferir a favor de Ramagem? Quem é Ramagem na ordem do dia? Eu vou dizer para vocês quem é Ramagem na ordem do dia. Ramagem é um imigrante ilegal nos Estados Unidos, que está sem visto, sem passaporte. O visto de turista já foi-se há muito tempo. Como eu disse para vocês, só bolsonaristas, aquelas noivas apaixonadas que esperam pelo noivo amado
como o Paulo Figueiredo, né, o blogueiro Paulo Figueiredo, que eu considero um completo retardado, né, só gente como ele que imagina que o Trump vai dar algum interesse, vai dar assim, uma brechinha que seja para esse tipo de assunto. Gente, eu nem sabia que essa mulher ainda existia, sério mesmo, assim, politicamente falando. Eu nem sabia que ela gravava vídeos. Eu não sei se vocês sabem, né, mas eu ajudei montando o estúdio da Joyce Hasselman. Eu ajudei em tudo, indiquei o Felipe Moura Brasil para trabalhar com ela. Eu que falei para ela, leva o Felipe Moura Brasil para a Jovem Pan no início do Pingo nos Is. Em final de 2018, eu que indiquei, eu que falei. Depois ela zombou não só da minha filha, né, doente, zombou da minha esposa, zombou da minha família. Dessa gente eu não xingo não, dessa gente eu tenho só dó, porque o justo juiz vai ser pior do que eu. Essa daqui eu queria mostrar, mas ela tá com música que a gente talvez tenha problema de direitos autorais, mas coloca na tela aí, produção, mesmo assim. Vou botar num volume mais baixo aqui. Essa daqui, prisão de ramagem nos Estados Unidos foi coordenada com a PF, diz diretor-geral, né? Aí tem essa musiquinha que vocês conhecem, né? Vamos passar aqui. Aí vem Renato Souza, não sei se vocês conhecem esse moleque, ele trabalhava como repórter da Globo, repórterzinho, né? E começou a flertar ali com o pessoal do PT, tentou ganhar apoio com o pessoal do PT e perdeu todo o engajamento que tinha antes. Lembrando que esse pessoal não teve conta bloqueada igual a minha não, tá? Eu tô na conta 5 no Twitter, no X, e na conta 47 no Instagram, e mesmo assim eu tenho assim, centenas de vezes mais engajamento que essa turma, mas vamos lá. Polícia Federal confirma que Alexandre Ramagem, ex-deputado federal e ex-diretor da ABIN, foi preso pelo ICE em uma cooperação internacional com as autoridades brasileiras. Ele estava foragido por envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Foragido. Olha qual termo que os caras usam. Aí, veio CNN, Tainá Falcão. Prisão de Ramagem é fruto da cooperação entre Brasil e Estados Unidos. Vamos lá. Aí veio a revista Timeline e bum, pega na mentira, né? Pega na mentira. Enfim, eu vou colocar mais traíras aqui, mas é bom que vocês que não saibam, ou que não sabem, quem é Joyce Hasselman, quem é esse maluco da Brado Rádio, quem é esse pessoal todo. É importante vocês saberem quem é quem, né? E eu quero pegar aqui um vídeo de 29 de janeiro, quando as pessoas que estavam no vídeo, né, não tinham nojinho de estar com quem era perseguido. O Ramagem tinha dado já um recado, e eu quero colocar esse recado para vocês. Coloca na tela, produção, por favor. Estou mais do que escaldado. Então esse terror aí, meu amigo, não me pega. Eu estou desde lá de trás trabalhando, fazendo grandes operações na Polícia Federal. Cheguei à classe especial como delegado de Polícia Federal, indicado, cheguei em âmbito de direção antes de conhecer qualquer político. Depois que eu trabalhei na segurança do presidente Jair Bolsonaro, eu entrei depois que ele levou a facada. O presidente Bolsonaro viu o meu trabalho e me levou para trabalhar com ele já na administração. E pelo meu trabalho, pela vontade do presidente Bolsonaro, ele me indicou a ser o diretor-geral da Polícia Federal. Aí foi uma porta de entrada ali do STF, agindo estratégico para não me deixar entrar, porque eles sabiam ali que eu não ia deixar cumprir os desmandos, ordens manifestamente ilegais do STF. E aí começou minha ajuda de pancadas e de lutar. Primeiro eu lutava nas trincheiras, né, com grandes operações como contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, por todo o Brasil, crimes financeiros, prendendo vagabundos políticos corruptos, né? A gente tem que mudar a política e tem que saber quem são os políticos corruptos. A partir dali, quando tiraram a minha nomeação para a Polícia Federal, eles acharam que eu fosse botar a viola no saco, mas não. Aí eu entrei nas redes sociais, comecei a demonstrar todas essas ilegalidades do sistema, comecei a falar de segurança pública, o que se deve fazer. Carlos Bolsonaro, que me conheceu na segurança ali do pai dele, me deu o maior apoio, porque viu, né, a Ramagem. Eu tenho milhões de seguidores aqui, mas quando você fala de determinados assuntos, você tem mais engajamento que eu. E aí Jair Bolsonaro me convidou para sair para a política,
e eu consegui me eleger deputado federal. No meu primeiro mandato, no primeiro ano, já fui escalado ali pela essa organização de procedimentos a ser o representante coordenador do Partido Liberal na CCJ, a comissão mais importante da Câmara, e fui também participar da comissão contra os crimes do 8 de janeiro. Então, toda a nossa defesa ali, com todos os parlamentares, eu que estava organizando, fizemos um trabalho para mostrar as ilegalidades do Flávio Dino, do G. Dias, do Lula e do Judiciário, ali naquela comissão, demonstrando todas as verdades. A comissão acabou em outubro. Em novembro, dezembro, Jair Bolsonaro me indicou a concorrer a prefeito do Rio de Janeiro para iniciar ali pela parte da prefeitura um combate à criminalidade no Rio de Janeiro. Diante de tudo isso contra o sistema que eu estava lutando, desde lá de trás, em janeiro, a Polícia Federal estava na minha casa, com busca e apreensão, sem motivo algum, inventando investigações ilícitas que a gente conseguiu comprovar e mostrar que eram invenções, assassinato de reputação, e que culminou nisso tudo. Eles precisavam de um parlamentar que fosse genuinamente aliado do Bolsonaro, que estava do lado de Jair Bolsonaro, pela segurança pública no governo Bolsonaro, um parlamentar para levar a ação do golpe para o STF. E a partir daí, eu, como aliado do presidente Bolsonaro, estava no núcleo crucial do golpe, né, junto com 4 oficiais generais e com o outro delegado de Polícia Federal, classe especial, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça. Sem prova alguma, eu havia deixado o governo Bolsonaro em março de 2022, ou seja, eu não estava na administração Bolsonaro, estava concorrendo no Rio, estava no Rio de Janeiro. Eles foram me botar, sabe quais são as provas que eles dizem que existem contra mim? Que eu falava das urnas eletrônicas. Esse foi meu crime, falar de urnas eletrônicas. E sabe quando? Em 2021, quando estava no Congresso Nacional em votação a PEC do voto impresso auditável, para ser votado no Congresso Nacional. Então, as minhas falas sobre urna eletrônica eram apenas para o voto impresso auditável. São essas as provas contra mim. Ou seja, um processo motivado por política, um processo com invenção de crimes e de provas, que agora eu estou aqui nos Estados Unidos pronto a demonstrar toda essa ilegalidade de provas. O Ramagem, gente, assim, quando você olha e vê a seriedade dele, a preocupação dele com o Brasil, Ramagem é alguém que quando chegou aqui, né, ele poderia muito bem ter ficado tranquilo, não falar de política, não falar de nada, né? Da mesma maneira que eu falo para vocês, eu poderia muito bem, eu já recebi inúmeros convites. Outro dia no X, lá no Twitter, numa sala com pessoas muito queridas, alguém me perguntou: Alan, você como é que fica assim, vendo essa situação toda, dá vontade de desistir? Eu falei a verdade, falei, olha, volta e meia eu sento com a minha esposa, a gente observa, a gente olha, né, os convites que eu recebi de vários padres, amigos meus, de dar aula em escolinha aqui, high school, para crianças, no interior, longe da cidade grande. Não posso dizer para vocês que não abala, porque o nosso trabalho aqui na Timeline, ele se mantém como disse o Nicolas, né, o mendigo do Pix, né? Ele se mantém com o seu Pix, que está aqui, ó, pix@revistaonline.com. O Ramagem sequer pode ter um Pix, ele e a esposa. Eu não posso ter, a empresa pode ter, tá aqui, ó, pix@revistaonline.com, zelo@revistaonline.com. E das assinaturas. Então o nosso trabalho, ele vive disso, e de pessoas que generosíssimas, que às vezes compram mais de uma assinatura, como foi o caso do Isildo, do Kleber, de tantos outros, pessoas queridas, muito próximas a nós, tá sempre conversando com a gente, pessoas que eu tive a alegria de conhecer pessoalmente, pessoas que sabem que o nosso trabalho é um trabalho verdadeiro e honesto. E óbvio, tem altos e baixos, né? Como toda empresa. Então, quando a situação fica difícil, e eu falo para vocês, fica difícil, não é o Alexandre de Moraes derrubando o canal, porque ele já derrubou no ano passado, derrubou esse ano, e a gente sempre vai recomeçar. Situação difícil é quando, além do Alexandre de Moraes, eu tenho de lidar com pessoas que eu podia jurar que não eram como o Alexandre de Moraes. Que não iriam mentir, que não iriam enganar, que não iriam ficar insinuando que essas câmeras que vocês pagaram e que pertence à empresa da qual eu administro, insinuando de que
a gente está roubando equipamento. Difícil é esse momento. Insinuando que o Ramagem vai ser extraditado a qualquer momento. O que eu vi de gente comentando tic-tac, porque eu falei em breve o Ramagem estará solto. Eu falei isso. Mais um tic-tac. Tá em busca de like, tá em busca de curtidas, tá em busca de ludibriar o povo. Quando isso vem de um petista, é hide and block. Blum, você esconde e bloqueia. Blum, some daqui, caralho. Agora, quando vem de pessoas que você sabe que não são comunistas, é a hora que você olha, dá aquele embrulho. Você fala assim, meu Deus do céu. Nós não estamos nessa situação à toa. O Brasil não se encontra na situação que ele está hoje à toa. Moraes é um tipo de planta que só pode florescer num terreno como esse. De Joyce Hasselman, de Timóteos, da Brado Rádio, de canalhas que ficaram divulgando mentiras. Porque o jornalismo sério, você tem que entrar em contato com as autoridades americanas e dizer, olha, a Polícia Federal disse isso aqui, a gente gostaria de um parecer de vocês. É possível. O que diz a autoridade americana? É só mandar um e-mail para a Secretaria de Estado. Não precisa nem de uma resposta do ICE. Não. Basta obter a informação da Secretaria de Estado. Por que não entra em contato? Ontem, por exemplo, eu aprendi que Pentágono não tem como acessar telefone. Mas pelo menos eu não vou ficar divulgando mentiras para vocês. Aí agora, Ramagem acabou de sair e aí eles continuam na mentira. Bota na tela aí, produção. Não para, é fábrica de mentira. Flávio descarta Eduardo Bolsonaro, alvo de empresários no Itamaraty. Olha isso. É 24 horas uma palhaçada dessa. Aí como é o Eduardo Bolsonaro, vê se vai ter aquela galerinha que muita gente gosta, falando, não, isso é mentira. Né? Isso é mentira. Não vai ter. Ah, Alan, para de treta, chega. Eu não tô de treta. Não gosto nem desse termo, treta, traíra. Eu acho isso até uma canalice.